Estamos de volta com o nosso super convidado de hoje, Homero Reis, que está nos dando uma aula, na verdade, não só sobre coaching, mas sobre a vida, sobre como encarar a vida, como seres humanos, como pessoas que nós somos, que precisamos tomar as decisões certas, nos momentos certos, né? Homero, para a gente poder já entrar no fim da nossa conversa, infelizmente, por mim eu ficava te ouvindo aqui o resto do dia. Obrigado. E eu queria perguntar para você, como você hoje, como profissional de coach, como profissional, na verdade, de desenvolvimento humano, né, de ajudar as pessoas a desenvolver, o que você poderia falar, como você está enxergando a nossa sociedade hoje? Como você enxerga hoje o ser humano que chega no seu consultório e te pede uma ajuda, e aí você começa a enxergar, não 1, 2, 3, milhares de pessoas que você já atendeu, com certeza, com algumas particularidades, mas acaba que eu acho que algo no fim acaba se encontrando de todos nós seres humanos, na mesma busca, nas mesmas dúvidas, os mesmos anseios. Como é que você está enxergando hoje a sociedade? Olha, eu diria que essa é uma pergunta que dá uma biblioteca de resposta, mas eu tenho tentado sistematizar isso em 3 pontos. O primeiro ponto é que nós vivemos uma sociedade absolutamente pluralista, no sentido de que eu não tenho nenhuma referência mais, né? Eu não tenho referência. Então eu vivo num processo de descartabilidade, né? Ou seja, assim como eu troco a lâmina do meu barbeador, eu troco de pessoa, né? Então não há nenhum compromisso meu hoje em manter as relações, né? Eu estava num hotel, um tempo atrás, aí, etc., fazendo um trabalho, e no final do dia teve uma festa lá de congraçamento dos hóspedes e eu fui com a minha esposa. E aí eles fizeram aquela brincadeira: quantos anos você tem de casado? Quantos anos tem de casado? Aí um casal levantou a mão que tinha 25 anos de casado, né? Aí todo mundo ficou de pé, bateu palma. A Liana, minha esposa, me cutucou e disse: espera aí, vamos ganhar essa parada, né? Aí eu levantei a mão, assim, bem agitadamente. Aí o cara me perguntou lá: quantos anos o senhor tem de casado? Eu digo: olha, eles têm 25, parabéns, eu tenho 38. Aí o cara assustou, todo mundo bateu palma, aquela coisa toda. Aí ele disse: é promessa? Eu digo: não, é que eu sou de uma geração que aprendeu a honrar a palavra. Quando eu me casei com essa mulher há 38 anos atrás, eu prometi estar com ela na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, etc. E viver com ela nos momentos de alegria foi fácil. Nos momentos de tristeza, valeu a minha palavra. Nos momentos que eu estava com saúde, foi fácil viver com ela. Nos momentos em que eu estava debilitado, valeu a palavra dela. E ela dizendo: olha, eu não aguento esse cara, mas eu empenhei a minha palavra de que viveria ruim. Aí o que acontece? A descartabilidade faz com que a nossa sociedade hoje só queira viver o lado bom. Aí o que acontece? Eu transo, eu vou para o cinema, eu faço jantares, eu beijo na boca, eu faço um punhado de coisa. Aí eu me caso. No dia seguinte, vem a dívida, vem o problema da família, e tudo de bom eu já tive, e tudo de ruim eu não sou capaz de suportar. Aí eu descaso e caso de novo. E aí, ou senão você simplesmente não casa mais. Eu não sou um defensor da longevidade dos casamentos por si só. Eu acho que as pessoas precisam ter saúde nesse processo. Agora, o que eu digo é a descartabilidade, a forma como irresponsavelmente eu descarto as pessoas. Sim. Esse é o primeiro. Segundo, é a multivariedade que você tem a partir do momento que você perde qualquer referência. Então, às vezes eu pergunto nas pessoas o seguinte: o que é que você é capaz de crer? E o que é que você é capaz de não crer? Né? Então, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de opção. Então, veja, eu creio nisso, o meu ponto de vista é esse, eu sou capaz de respeitar o outro, mas eu não fico amebisticamente falando, transitando em todas as coisas. Hoje eu penso isso, amanhã eu troco. Então, eu perco a minha identidade. Então, veja, então você tem o problema da descartabilidade, você tem o problema dessa falta de referência e você tem o problema do imediatismo, que o imediatismo, para mim, é o pior deles. Ou seja, eu sou criado num contexto em que eu aperto o botão e a luz acende. E eu acho que a luz acende porque eu aperto o botão. Agora, veja, nós estamos aqui num setting, um bando de coisa que está acontecendo aqui, você está me gravando, nós estamos conversando. Agora, você já pensou quantas pessoas são necessárias para fazer esse programa? Ah, sim.
né? E as pessoas veem em casa simplesmente o É programa. pronto. Aí você pensa o seguinte, para fazer esse programa são preciso 10 pessoas, porque tem o câmera, tem o pessoal de vídeo, tem a produtora, tem a diretora. Tá. Eu digo mais, quantas pessoas no Brasil estão operando as termoelétricas, as hidroelétricas, etc., para nós termos luz, segurança pública, etc. Então nós vivemos um mundo de rede. Eu dependo de um mundo de situações incontáveis. Não é apertar o botão. Tem muita adolescente... Aí você acaba colocando em si a questão de se eu quero, eu posso. Pronto. Eu aumento a luz vai que acender. Como é que não tem luz? Isso, e veja, e aí você tem muito adolescente que acha que a comida nasce na geladeira. Você abre a geladeira e está lá a comida. Um dia ele descobre que para a comida estar lá dentro alguém teve que pôr, e não foi ele. Então eu diria que a descartabilidade, a relatividade e o imediatismo são as 3 doenças da nossa sociedade hoje, que as pessoas precisam ter consciência delas. Né? Ou seja, existem coisas que são descartáveis? Existem, mas não são todas. Né? Existem coisas que são relativas? Existem, mas existem coisas que eu preciso ancorar nelas a minha identidade. Existem coisas que são imediatas? Existem. Café solúvel é uma delas, né? Eu digo isso de brincadeira, né? Mas são poucas, mas nada é imediato. Eu termino... Talvez você também queira assim, eu briguei hoje com meu chefe, ou tive uma discussão com meu marido, quero chegar em casa e obrigatoriamente ter um buquê de flores me esperando, sendo que eu não fiz nada por isso. A gestação de uma expectativa não fundada. Né? Eu brinco muitas vezes com essa coisa dizendo o seguinte, a gente precisa ter a consciência de que as coisas acontecem ao longo de um processo. Né? Eu perguntei para um aluno recentemente, eu perguntei o seguinte, falei, quanto tempo você leva para comer um bom pão de queijo mineiro? Aí ele virou para mim e disse o seguinte, 20 minutos. Eu digo, mas por que 20 minutos? Eu digo, simples, eu vou no supermercado, compro pão de queijo congelado, boto no forninho, 20 minutos, está assado e eu como. Eu digo, legal, uma boa resposta. Aí perguntei para um outro aluno, né? Eu falei, me conte uma coisa, quanto tempo para comer um bom pão de queijo mineiro? Ele disse, 10 anos. Eu digo, por que 10 anos? Ele diz, porque para ter pão de queijo, eu preciso ter leite. Para ter leite, eu preciso ter vaca. E a vaca precisa ser adulta, porque ela precisa estar gerando. Eu preciso ter polvilho. Para poder ter polvilho, eu tenho que ter mandioca. Para ter que ter mandioca, alguém plantou. E ele foi me contando essas coisas. Eu digo o seguinte, bom, mas então para você comer o seu pão de queijo, você está se remetendo a Adão e Eva. Ele diz, pois é. Eu digo, legal. Olha que resposta interessante. Um é imediatista, o outro é processual. Muito provavelmente, essa pessoa que entende o processo, ela tem muito mais maturidade para aquela que é imediata. Às vezes, o que eu digo para as pessoas que vêm nos procurar lá na empresa, por uma situação que as está inquietando, eu pergunto o seguinte, me conta a história disso. Está te inquietando hoje, mas qual é a história disso? E você descobre que atrás de um problema existe uma história. E se eu consigo voltar atrás na história, eu consigo reinterpretar a minha vida. E o conceito, Analia, que é fundamental para a gente poder entender isso, é assim, você não muda fatos, mas você muda a interpretação dos fatos. E a sua vida não é fundada em fatos, ela é fundada em interpretações. Se eu mudo a interpretação, eu mudo a minha relação. Acaba que eu mudo... Não o fato, mas eu mudo como eu vejo o fato. Isso já muda os meus sentimentos em relação àquilo, que eu já fiquei bem. Uma menina contou para mim, uma cliente contou para mim uma história da gata borralheira, não é gata borralheira, não. Cinderela. Ela me contou uma história de Cinderela. O pai e a mãe se casaram, ela nasceu. Quando ela tinha 4 ou 5 anos, a mãe morre, fica ela e o pai. Passa-se 1 ou 2 anos, o pai casa-se de novo com uma outra pessoa. Essa outra pessoa vem morar com eles e traz 2 filhas. Então, a história da Cinderela, igualzinha. Ela vem me reclamar de que a madrasta dela é uma madrasta, é uma bruxa, uma odeia. E aí eu perguntei para ela o seguinte, falei, quem é você? Ela disse, não, eu sou uma executiva de sucesso, sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Aí eu disse o seguinte, você consegue ver o papel da sua madrasta na geração da mulher que você é? Ela diz, não. Eu digo, então vamos começar uma sessão de coach agora. Conversamos, aí depois de muito tempo ela reconheceu, ela diz, você tem razão, a reação que eu tive àquela megera me fortaleceu, e por isso eu sou o que sou, porque reagi àquela megera. Eu digo, legal, então antes não era capaz, agora já é capaz de reconhecer, evoluímos.
próxima pergunta para ela foi o seguinte: você é capaz de agradecer a ela pela história que ela gerou na sua vida? Isso jamais. Eu digo, bom, então é outro processo. Fomos, até que um dia ela chegou para mim e disse assim, ó, eu vou conversar com ela para agradecê-la pelo que ela fez comigo, mas eu jamais aceito o que ela foi. Eu digo, tudo bem. E aí ela marcou para conversar com a madrasta. A hora que ela senta com a madrasta e que conversa com a madrasta conta outra história. Quer dizer... Ela diz, minha filha, nunca eu te fiz isso, nada disso que você está contando aconteceu. E não temos tempo aqui, mas ela entendeu tanto que ela tinha sido injusta com a madrasta. Aí ela volta, e por incrível que pareça, né, a relação dela com a madrasta hoje é uma relação muito mais íntima do que com as filhas. Ela volta lá na empresa e diz, Homero, me explica. Eu digo, simples. Você perde a mãe, que era a pessoa que você gostava. Vem uma pessoa estranha que ocupa o lugar, trazendo duas meninas que ocupam o seu lugar. Você não pode odiar seu pai em nome da sua tristeza. Você odeia quem? Ela. Agora, na hora que você entendeu isso, esse foi o seu mecanismo de defesa para poder sobreviver neste processo. Na hora que você entende isso como processo, você refaz as suas emoções, reinterpreta os fatos e estabelece uma relação efetiva com a vida. A vida foi feita para ser amada, vivida e desfrutada. Por isso a ideia do paraíso. Nós fomos programados para o paraíso. E tudo aquilo que nos tira dele merece uma conversa com alguém que nos ajude a voltar para ele. Melhor definição de atendimento de coaching para mim. Homero, eu queria muito agradecer a sua presença. Obrigado. Demais, assim. Eu acho que você que está em casa precisa prestar atenção nos pequenos detalhes que você falou. Eu acho que você colocou aqui conceitos, na verdade, que a gente precisa aprender como ser humano para que a gente possa viver uma vida mais tranquila, uma vida com menos conflitos entre nós, entre as pessoas que nós amamos. E às vezes você se sente mal, ou você se sente incapaz de assumir algumas coisas que para os outros aquilo é muito difícil, ou as pessoas te julgam por aquilo. Mas se você aceita aquilo e você convive bem com aquilo, o que importa é como você está vivendo, não como os outros te enxergam, ou não como as pessoas estão te julgando. Né? É a capacidade, eu chamo isso de capacidade de sustentar. A plenitude da felicidade agora. Né? Então eu queria muito agradecer a sua presença mais uma vez. Estamos você juntos. Que está em casa, não deixem de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem. O nosso programa não vai estar só no ar hoje, mas você pode assistir todos os dias no nosso site, no vidaemconexão.com.br. Mais uma vez, muito obrigada. Estamos juntos. Estamos aqui felicíssimos com essa aula que você nos deu sobre o que é a vida. Espero que você continue com o seu sucesso, né, com a sua empresa prosperando, porque eu acho que você traz um bem para a sociedade. Eu espero que todas as pessoas possam enxergar isso e fazer uma avaliação, né, de quem nós somos e se realmente nós precisamos deixar de ser um pouco mais egoístas e olhar um pouco para o nosso ser e tentar nos tornar um ser melhor para que a gente possa fazer um mundo melhor, né? Isso é verdade. Obrigado. Obrigada, gente.